Olá, eu sou o Kleber, estou aqui na cidade de João Pessoa, Paraíba. Estou aqui de volta, nessas aulas de algoritmos avançados, né? Hoje a aula de número 39 é sobre teoria dos grafos. Teoria dos grafos. Vamos ver a teoria dos grafos. Uma definição informal, que iremos ver, é um conjunto de pontos chamado vértice. Cada ponto desse que você está vendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, podemos chamar de vértice. Ok? São esses pontos que podemos também dizer que é um objeto que vai ter um relacionamento com outro objeto, conectado por um conjunto de linhas chamada aresta. Então, cada ponto desse, ele é conectado por uma aresta, ou seja, por uma linha dessa. E podemos dizer que seja também um caminho, que seja um caminho, uma estrada. Podemos ter aresta direcional ou não direcional. Ok? Dois tipos de aresta: direcional e não direcional. Abstração que permite representar relacionamentos entre pares de objetos. O que são objetos? Exemplos: pessoas, cidades, empresas, países, etc. São os objetos, pontos, que vão ser interligados por uma linha ou pela estrada chamada aresta. E o que é relacionamento? O relacionamento é justamente a amizade, a distância, a conectividade, a produção e por aí vai. São justamente o relacionamento do que iremos ver entre o objeto, que é justamente a vértice, com um outro objeto, através de um relacionamento que é aresta. Bom, o objeto, que são os vértices do grafo, e o relacionamento, que são a aresta do grafo. Vamos ver o exemplo mais simples. Ok? Eu tenho aqui transporte aéreo. Transporte aéreo. Eu tenho as cidades, que vai ter seus relacionamentos. Por exemplo, voo comercial entre duas cidades. Eu tenho a cidade de Sampa, São Paulo, Cuiabá, BH, Rio e Manaus. Observe que cada vértice, cada ponto desse, que você está vendo aí, com o nome das cidades, tem uma aresta ligando essas cidades. Então, por exemplo, Sampa, ela liga com Cuiabá, liga com BH, liga com Rio e liga com Manaus. Já Manaus liga com Rio e liga com Sampa. Ok? Então aqui, este relacionamento é através de uma aresta. Esta aresta que vai fazer o relacionamento entre duas cidades, que são dois objetos. Ok? Então esse vértice que nós estamos vendo, são eles justamente que vão fazer esse ponto de relacionamento. Ok? Continuando o nosso estudo, vamos aqui para uma explicação mais acirrada. Bom, observando aqui o gráfico, eu tenho aqui João Pessoa, que é a cidade onde eu estou. Eu tenho Brasília, BH, Rio e Manaus. Ora, aqui eu tenho uma matriz, ok, que eu vou representar justamente esse gráfico, uma matriz. Então, ó, veja só, nesta linha aqui, nesta linha, eu vou colocar JP, que vai ser João Pessoa, de Brasília, BH
vai ser de Belo Horizonte, R de Rio e M de Manaus, ok? Então vamos lá. Coloquei umas siglas representando a cada cidade, né? A cada cidade. Estou reescrevendo aqui em cima para ficar melhor. Então veja só, João Pessoa, ela está ligando, pelo aresta, está ligando pelo aresta a Brasília. Então, se João Pessoa está ligando a Brasília, eu boto o valor 1. 1 significa verdadeiro, que está ligando. João Pessoa está ligando ao Rio, eu boto um valor 1. João Pessoa está ligando a Manaus, eu boto o valor 1. Então, observe que João Pessoa está ligando a 3 cidades. Brasília está ligando a João Pessoa, valor 1. Brasília está ligando ao Rio, valor 1. E Brasília está ligando a BH, valor 1. Ok? Manaus, ou melhor, BH, na sequência, BH está ligando a Brasília. E BH está ligando ao Rio. Ok? Brasília está ligando a 3 pontos. BH. O Rio está ligando a BH. Está ligando a BH. Está ligando a Brasília. Está ligando a João Pessoa. E está ligando a Manaus. Ok? Manaus está ligando a João Pessoa e está ligando ao Rio. Os demais pontos eu preencho como 0 se fosse falso, ou seja, como não estivesse ligado, ok? Ok, são os pontos não ligados. Bom, então aqui eu tenho minha matriz já preenchida, minha matriz preenchida, e aqui ao meu lado eu tenho exatamente o meu algoritmo. Bom, retornando para cá, no algoritmo agora, explicando esse algoritmo. Já tenho a minha planilha, minha matriz preenchida, certo? Minha matriz preenchida, que é o meu grafo. Eu agora tenho aqui algumas tabelinhas que eu vou utilizar. Então aqui eu tenho o meu algoritmo, que vai verificar justamente a adjacência da minha matriz. Então veja só, eu tenho aqui um for, mais um outro for dentro de um for, ok? Eu tenho 2. O tamanho é 5. O tamanho da minha matriz é 5. 5 por 5. O valor do meu x é 0. E o valor do meu y também é 0. Ok? Observe que aqui x é igual a 0. E y também é igual a 0. Então ele diz aqui, ó, x é igual a 0. X é menor do que tamanho? Sim. Se for menor, ele vai entrar na próxima condição aqui, que é um outro for. Y é igual a 0, y é menor do que tamanho? Então ele vai para aqui, ó, verificar a adjacência. Ele passa o grafo, que é minha matriz, e passa o valor de x e y. Que é x? 0. E y? 0. Ele passa os dois valores para quem? Para esta função aqui, ó, booleana, que é uma função que vai verificar se é verdadeiro ou falso. Só isso. Então ele pergunta aqui, ó, o V1, que é o x, e o V2, que é o y. Ele pergunta, na linha 0 da minha matriz, que a linguagem C, ela trabalha com a linha 0, não com a linha 1. Para nós é linha 1, mas para ele é linha 0. Então ele pergunta aqui, ó, na linha 0, que é essa daqui, ó, na linha 0, de coluna também 0, o valor que está lá é igual a 1? Não.
Então ele retorna falso. E aqui ele verifica, o retorno é falso ou verdadeiro? Se for verdadeiro, execute essas informações aqui. Se não, suba. Como é falso, né, ele retornou falso aqui, então ele não executa isso aqui e vai para cima. Então ele continua aqui. Ele incrementa y, né, quando sobe. Y passa a ser agora 1, que ele incrementou, né? Y mais significa y recebe y mais 1. Então ele incrementa 1. E aqui ele passa x, que é 0, e y, que é 1. Então ele verifica. Na posição 0 da minha matriz, na linha 0, e posição 1, o conteúdo lá é igual a 1, vamos ver, é verdade. A linha 0 é essa daqui, e a coluna 1 é essa daqui. Então ele pergunta, o conteúdo que está lá é 1? É. Se é verdadeiro, ele retorna o quê? True. Então ele retorna verdadeiro. Então, como aqui deu verdadeiro, o retorno, ok? Ele vai imprimir quem? X. Quem é x? 0. Ele imprime x, que é 0 mais 1. Nesse caso, ele vai dizer aqui que é a linha 1 para a gente. Na linha 1, imprimo quem? A minha coluna, ok? Que é a minha adjacência. Imprima a minha coluna. Quem é a minha coluna? A coluna vai ser y, que é 1, mais 1, 2. Ou seja, aqui ele vai colocar dizendo que na linha 2, ou melhor, na linha 1, eu encontrei na coluna 2 como verdadeiro. Para a gente é coluna 2, mas para ele é coluna 1. Ok? Tenta entender desta forma. A linguagem ela trabalha com 0, nós trabalhamos com 1. Ele inicia o vetor ou a matriz com 0. Nós iniciamos, para nosso entendimento, com o valor 1. Ok? Então ele inicia assim. Para ele é vetor de 0. Para nós é vetor de 1. Ok? Para o nosso entendimento é assim. Para ele é assim. Ok? Então ele imprime quem? Que na linha 1, a coluna 2 é verdadeira. Aí ele, o que ele faz? Imprimiu, sobe, incrementa y, que é 2 agora, ó, que é 2, e passa o valor x e y. Quem é x? 0. E y, 2. Então ele pergunta, na linha 0, ok? Na posição 0, que é a linha, coluna 2, a coluna 2 que é essa daqui, ó, coluna 2, o valor é 1, que está lá? Não, falso. Então ele não imprime nada, sobe e incrementa mais 1, 3. Então ele passa o conteúdo na linha 0, coluna 3. Na coluna 3, que é essa daqui, ó, da linha 0, o conteúdo que está lá é igual a 1? É. Então é verdadeiro. Como é verdadeiro, ele sobe e vai imprimir isso aqui, ó. X é quem? 0, mais 1, 1. Ok? Mais 1, 1. Coluna Y, quem é Y? 3. 3 mais 1, 4. Então, eu vou imprimir aqui, ó, que na coluna 4, o valor é verdadeiro. Ok? O valor é verdadeiro. Então, ele incrementa mais 1, 4. Então, 4. Então, ele sobe. Y, quem é Y? 4. É menor do que tamanho? Que tamanho? 5. É. Então, continue. Então, ele passa dois valores. Passa quem? 0 e 4. Na linha 0 da minha matriz, ok? Coluna de número 4, que é essa daqui, ó, coluna 4. O valor lá, nesse cruzamento, é verdadeiro ou falso? Ou seja, o conteúdo é igual a 1? É. Se é igual a 1, o que é que ele faz? Ele me dá como resposta verdadeira. Ok? Resposta verdadeira. Então, ele dá como resposta verdadeira, ele vai o quê? Imprimir o x, que continua sendo a minha linha 1, e o y, 4 mais 1, 5.
Então ele dizer que na coluna 5 o valor é verdadeiro. Ok? Lembrando a você que o 2 aqui é a coluna, o 4 é a coluna e o 5 é a coluna da minha matriz. Ok? Então o que é que acontece? Depois que ele imprime a primeira linha, ele sai desse laço aqui, ó, e volta para o laço anterior. Incrementa quem? X. X passa a ser agora 1 e Y passa a ser 0. Ok? E ele vai varrer novamente a minha matriz. Só vou fazer só essa rodada para a gente poder entender melhor, para não ficar muito longa. Depois vamos ver isso aqui lá na prática, né? O funcionamento. Eu passo aqui x, quem é x? X é 1 e y é 0. Então ele na linha 1, que é essa daqui agora, ó, vou até marcar, ok? Vou até marcar aqui de um amarelinho. Ok? Ué. Marquei de amarelinho, que essa minha linha agora é essa aí, ó. Então ele pergunta, na linha 1, coluna 0, que é essa daqui, ó. O valor é 1? É. Então o valor é 1, ó. Então ele vai o quê? Vai imprimir aqui, ó. Coluna 1. Ok? Coluna 1. Ele sobe, incrementa Y. Y agora vai ser o quê? Coluna 1. Essa daqui, ó. Na coluna 1, o conteúdo é verdadeiro? Não. Então ele não imprime. Incrementa 2. E ele diz, na coluna 2, o valor é verdadeiro? Sim. Se o valor é verdadeiro, o que é que ele faz? Quem é Y? 3, 2, mais 1, 3. Então ele diz aqui, ó, que na coluna 3 é verdadeiro. Ok? Ele vai dizer que é verdadeiro. Incrementa mais 1. Após incrementar, ele sobe e verifica. Na linha 1, coluna 3, o valor é verdadeiro? É. Então que ele volta e imprime aqui, ó. Ok? Já estou explicando mais rápido e direto, para não ficar muito lento ou longo demais. Quem é Y? 3 mais 1, 4. Então ele dizer, ó, que na coluna 4, na coluna 4 é verdadeiro. Incrementa mais 1 aqui. Então ele pergunta, na linha 1, que é essa daqui, coluna 4, é verdadeiro? Não, falso. Então ele termina esse for aqui e volta para o outro e começa tudo novamente e incrementa mais 1 aqui, ó. Aqui zera e começa tudo de novo. Então vamos ver no nosso algoritmo se na primeira linha ele vai imprimir essa sequência aqui e na segunda linha ele vai imprimir essa sequência aqui, ok? Vamos tirar um teste. Então eu estou aqui com o meu algoritmo já pronto, aquela mesma função está aqui, ó, a booleana, que verifica se é verdadeiro ou falso o valor, o conteúdo que está lá armazenado na matriz, né, se é 1 ou 0. Eu sempre verifico se é 1, ok? Ele retorna verdadeiro ou falso. Eu tenho aqui para verificar o grau. O grau, não expliquei o grau, mas o grau é para ele dizer quantos pontos de ligações tem na minha vértice, ou seja, quantas cidades, estão ligadas naquela minha vértice, ou seja, quantas cidades estão ligadas em uma única cidade, ou seja, quantas linhas tem naquela cidade, ok? Continuando, esse cabeçalho se repete, sempre nas minhas aulas, aula 39 aqui, aula 39, ok? Aula 39. Aqui eu tenho a minha matriz, aquela mesma que você acabou de ver agora, né? Essa aqui é a mesma matriz, né? Essa aqui, ó, já está lá digitada. Essa mesma matriz está lá, ok? Já digitei essa mesma matriz. E aqui está o meu algoritmo, aquele mesmo que você viu eu fazendo, usando for e depois o outro for, né? Ok? Então vamos lá. Deixa eu, como é que se diz? Mandar executar aqui as informações, para que podemos fazer o check-up do algoritmo em relação à aula, ok? Vamos ver aqui. Bom, estou aqui novamente, Observe só que aqui eu tenho a linha 1, ó, a linha 1, 1 e 1. Na linha 1 eu tenho 2, na linha 1 eu tenho 4 e na linha 1 eu tenho 5. Então, ó,
2, 4 e 5. Na minha linha 2, que é essa daqui, ó, na minha linha 2, eu tenho o 1, tá aqui, ó, 1. Eu tenho na minha linha 2 o 3, que tá aqui. Na minha linha 2 eu tenho o 4, que tá aqui, ó. Entendeu agora? Que ele foi na minha matriz e trouxe justamente as informações as quais eu pedi, né? Que ele imprimisse para mim quais eram os pontos de ligação que havia entre as vértices. Lembrando a você que onde tiver um aqui é positivo, ou seja, são as cidades que estão interligadas com a outra. Então isso aqui é usado muito naquele Google Maps, o Google Maps. Bom, eu estou aqui nessa simulação de voo, que é do Flightware, o Flightware, que onde mostra os voos em tempo real, Aqui eu estou vendo os voos que está indo para Recife e João Pessoa, Aqui, se eu colocar o mouse em cima de um desses aviões aqui, em tempo real, ele veio de uma cidade para outra, O BSDB, eu não estou lembrado qual é a cidade, mas ele veio de uma cidade para João Pessoa. Se eu clicar nele, no avião, ele vai me dar a posição de onde o avião veio. Então, ele veio de Brasília, Pelo que eu estou vendo aqui, ele veio de Brasília. Olha só, eu tenho aqui minha vértice, João Pessoa. Eu tenho essa aresta aqui que traz lá de Brasília, ó. É do aeroporto de Brasília. Então, observe só que o voo ele saiu de Brasília, BSB, Brasília, e veio em direção a João Pessoa. Então, observe que esse ponto aqui, minha vértice aqui de Brasília, esse objeto, está ligado a um outro objeto chamado JPA, João Pessoa, que é justamente o voo da Gol, o voo da Gol que aparece nessa posição. Então, era isso que eu queria mostrar. Eu sou o Kleber, estou na cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil, Esta é a aula de grafo, explicando como é o grafo, onde é usado, em que parte o grafo é aplicado, Então, eu mostrei o grafo utilizando dentro da área de informática para voos em aviões, ok? E tá aqui, ó, uma outra tela melhor, Deixa eu aumentar essa tela e vai me mostrar para mim todos os voos do Nordeste, nesse momento. Então, quando eu encosto o mouse em cima, ele diz que é da Gol, ó, Gol de Brasília a Natal está indo. Esse aqui está saindo de Natal para uma outra cidade aí, CNF, não sei, eu não trabalho em agência de turismo, eu não entendo bem essas coisas aí, do nome das cidades, ok? Mas o site é fácil de ser localizado, vou botar para você aí o site, ok? Esse é o site, esse aqui, ó, basta você digitar no seu browser, o pt.flightware.com, ok? Só isso. Isso aqui é o suficiente, ó. Basta digitar isso aqui, pt.flightware.com, ok? pt f l i g h t a w a r e.com, ok? Ok, até a próxima aula.